Bom, primeiramente, bom dia a todos. Eu gostaria de agradecer a presença de todos que estão aqui conosco conectados. É um prazer estar aqui nessa manhã para tratar desse tema tão relevante, que é o tema de preços de transferência. Então, em nome do nosso escritório, do Gaia Silva Gaed, agradeço a participação de vocês. Bom, esse ano foi um ano bastante movimentado para a área tributária, né? Para dizer o mínimo. E o tema de preço de transferência, ele é um tema que está nas pautas, nas discussões, nos debates desde o ano passado, em razão da grande mudança que ocorreu na norma. Então, como vocês sabem, no final do ano passado, em 31 de dezembro, salvo engano, já no finalzinho do governo anterior, foi publicada a MP 1152, que foi a norma que foi a MP que instituiu as novas normas de preço de transferência. Essas novas normas foram resultantes de um esforço conjunto entre a OCDE e a Receita Federal, então, um esforço que já vinha ocorrendo há alguns anos para que as normas brasileiras se alinhassem às diretrizes da OCDE. As normas de preço de transferência brasileiras eram um dos entraves para a entrada, a aceitação do Brasil como membro da organização. Então, a MP foi publicada no final do ano passado, foi convertida em lei em junho deste ano, na Lei 14.596. A lei não diferiu muito do que era a MP, praticamente foi convertida em seu inteiro teor. E em agosto desse ano, a Receita Federal colocou à disposição uma consulta pública da instrução normativa que regulamentou esta lei. Essa consulta pública ficou disponível para que os contribuintes pudessem fazer as suas sugestões, os seus comentários, salvo engano, por quase 2 meses. E em setembro foi publicada, então, a instrução normativa 2161. É uma instrução normativa bastante extensa, ela regulamenta vários pontos da lei. Ainda nós estávamos conversando aqui um pouco antes de entrar, que há alguns itens que ainda precisam de regulamentação, como, por exemplo, reestruturação de negócios, operações financeiras. A expectativa é que a Receita Federal disponibilize essa regulamentação também em consulta pública para a sugestão dos contribuintes. A expectativa é que isso ocorra pelo menos até o final do ano. Então, estamos aí aguardando o restante da regulamentação. Mas, como vocês sabem, a nova norma já passa a ser mandatória a partir do próximo ano, a partir do exercício de 2024, e o contribuinte, as empresas que assim desejarem, também podem optar por uma adoção antecipada até o final deste ano. Bom, e aí, só fazendo aqui um breve panorama das novas normas, a espinha dorsal da nova legislação, sem dúvida, é o princípio arm's length. Nós, no Brasil, a nossa legislação ela não era pautada no princípio arm's length. O princípio era citado apenas na exposição de motivos da lei anterior, mas agora é a espinha dorsal da nova estrutura, assim como é a espinha dorsal das diretrizes da OCDE, de preço de transferência. Então, a Lei 14.596, ela já no seu artigo 2º, ela já traz o conceito do arm's length aí, confirmando essa questão de que toda a norma está pautada nesse princípio. E o que é o princípio arm's length, né? O artigo 2º, ele define que para fins de determinação da base de cálculo dos tributos, os termos e as condições de uma transação controlada serão estabelecidos de acordo com aqueles que seriam entre partes não relacionadas em transações comparáveis. Então, nós saímos de uma legislação que era pautada em margens fixas, em margens arbitradas, com critérios objetivos, para uma legislação com critérios subjetivos, pautada na comparabilidade, no delineamento da operação, no que seria praticado com partes relacionadas, ou seja, trazendo aqui numa linguagem menos de preço de transferência e mais usual, o que seria praticado no mercado. Então, o método elegível para a operação passa a ser o método mais apropriado para aquela determinada transação.
Então, como vocês sabem, na norma anterior, o contribuinte poderia escolher o método que lhe seria mais favorável. Agora não, agora é preciso escolher o método que se adequa melhor àquela operação. A análise acaba sendo uma análise por exclusão, né? Você vai analisar todos os métodos para identificar qual método que melhor se alinha à transação que está sendo praticada, com preferência para o método dos preços independentes comparados, né? O método PIC, nosso PIC, se disponíveis, comparáveis que sejam confiáveis e que possam ser utilizados. Então, a gente sai de, como eu falei, uma norma de margem fixa mais objetiva para esse critério subjetivo da comparabilidade. E aí de fato, é uma grande mudança aqui na estrutura das nossas normas. O nosso objetivo aqui, nesse webinar agora, não é exaurir a legislação, porque nós não temos essa pretensão, porque nem teríamos tempo suficiente para isso. Então, a ideia também não é passar pelos métodos, mas sim focar em operações que são relevantes para que possam ser relevantes para qualquer grupo multinacional, de qualquer setor da economia, de qualquer indústria, operações que são relevantes para os grupos multinacionais como um todo. E aí, falando um pouquinho da nossa agenda, para a gente definir aqui o escopo do nosso webinar, o Marcos Brito, ele vai falar um pouquinho das transações de cost sharing e serviços de baixo valor agregado. O Heitor vai falar um pouquinho dos royalties, pagamento de royalties, dos intangíveis. O Mauro Jacó vai falar das operações financeiras. E a Lívia, que é a nossa convidada aqui hoje, que aceitou participar aqui desse webinar conosco, vai tratar da perspectiva das empresas. Então, quais são os desafios das empresas diante das novas normas, quais são os aspectos práticos que as empresas precisam estar atentas. Então, a nossa ideia é trazer uma abordagem mais prática e menos teórica da legislação. Nós não vamos trazer slides, a ideia é mesmo um bate-papo aqui para falarmos dos temas. Ao final das apresentações, nós vamos ter uma parte de perguntas e respostas. Então, vocês podem fazer perguntas durante o webinar. Tem um campo aqui em cima de PIR, que são perguntas e respostas. Vocês podem fazer as perguntas através desse canal, que ao final das apresentações eu vou ler as perguntas para os nossos convidados e nós vamos debater um pouco esses temas. Vou pedir também, por favor, para quem... eu estou vendo que todo mundo está com o microfone fechado, então quem estiver assistindo, por favor, mantenha o microfone fechado enfim, para melhorar aqui a nossa audição das palestras. E eu passo agora por Marcos Brito, que é o primeiro que vai falar de cost sharing. Só um momentinho. O Marcos Brito, ele é Senior Manager do nosso escritório, da unidade de Curitiba. Ele trabalha com consultoria de tributos diretos, imposto de renda e contribuição social sobre lucro, trabalha com preços de transferência e vai falar um pouquinho de cost sharing para a gente. Olá, pessoal. Bom dia a todos. Inicialmente, gostaria de agradecer a oportunidade de participar dessa mesa de debates aqui sobre um tema tão interessante, tão urgente, né? E como a Verônica comentou, com regulamentação ou não, as novas regras entram em vigor aí a partir de 1º de janeiro de 2024. Eu preparei a minha fala aqui, basicamente em 2 blocos. Primeiro, apresentar as novas regras de preço de transferência em relação aos serviços intragrupo, especialmente os serviços de baixo valor agregado, que é um conceito novo para nós brasileiros, mas que já existia nos guias da OCDE. E, num segundo momento, tentar debater os eventuais reflexos dessas novas regras
para os contratos de rateio, compartilhamento de custos, chamados cost sharings. Então, basicamente, o que nós temos atualmente? A Lei 9.430, que estará vigente, né, até dezembro, ela não traz uma conceituação para os serviços intragrupo e ela traz a aplicabilidade de métodos objetivos que foram claramente desenhados para operações com bens, né, com bens tangíveis. E quem trabalha com transfer sabe da dificuldade de aplicar o cálculo atual para serviços. A Receita Federal, em algumas ocasiões, ela orientou a aplicação do PIC, que praticamente é impraticável, né, pela dificuldade de se encontrar comparáveis, ou o método chamado, o atual método MCL, né, que antes a gente chamava de CPL, basicamente pegava o custo de produção, de aquisição, e adicionava uma margem de 20%. Então, a gente sai desse cenário de regras objetivas e falta de conceituação, e aí a gente sabe no Brasil, né, os efeitos da falta de conceituação, né, a gente tem várias discussões que pairam sobre determinar se é uma mercadoria, se é um serviço, se é uma obrigação de dar, obrigação de fazer, e isso, né, há algum tempo. A nova legislação, ela quebra esse paradigma, né? Ela traz um conceito de prestação de serviço intragrupo e talvez aqui a primeira discussão, né? Porque quando ela conceitua, ela fala que serviço é qualquer atividade desenvolvida por uma parte, incluídos o uso ou a disponibilização pelo prestador de ativos tangíveis ou intangíveis ou de outros recursos que resultem em benefício para outra parte. Então, um conceito totalmente aberto, né? Que está em linha com a prática internacional, né? A gente acabou de ter uma decisão, quer dizer, tivemos recentemente uma decisão do STF sobre softwares, né? Que a gente entendia que prateleira era mercadoria e isso foi vencido. Então, nessa linha, a nova legislação trata disponibilização de uso de ativos tangíveis e intangíveis como sendo serviço. O primeiro ponto, né, conceituado serviço, o primeiro ponto para se verificar se o serviço poderia ser pago, né, poderia ter um pagamento dedutível ou deveria gerar uma receita para quem está prestando, é a verificação do benefício, né? É o teste de benefício que o guia da OCDE trata. E como que eu vejo se o serviço, né, essa atividade que está sendo desenvolvida, gera um benefício ou não? Basicamente, eu preciso ver se essa atividade tem um potencial para gerar valor econômico ou comercial. E aí tem outras regras específicas ali, que são basicamente ver se esse serviço não é uma atividade de sócio, né, ver se esse serviço não beneficia exclusivamente os acionistas do grupo. Eu não posso ter duplicação de serviço, ou seja, o serviço que eu estou contratando, eu não posso, ao mesmo tempo, contratar e desenvolver, né? Eu preciso ter um benefício gerado por aquele serviço, e, além disso, os serviços desculpa, as atividades que gerem benefícios meramente incidentais também não são considerados serviços. Se não houver serviço, a base de cálculo do imposto de renda da contribuição vai ser ajustada fatalmente, tá? Importante lembrar que essa parte geral, digamos, do serviço intragrupo ainda não foi regulamentada pela Receita Federal. Na lei dos preços de transferência, a lei 14.596, a gente tem um outro grupo de serviços, o Heitor acredito que vai tratar dele, que são os contratos de compartilhamento de custos, os chamados Cost Contribution Arrangements, na prática internacional. Por que eu estou falando disso? A gente vai tratar mais para frente dos cost sharings, e os contratos de cost sharing são diferentes destes Cost Contribution Arrangements,
embora a Receita Federal já tenha utilizado alguns conceitos, principalmente naquela solução de consulta 276, para tratar de cost sharing, a exemplo da exigência de benefício mútuo. Então, basicamente, o contrato de compartilhamento de custo que está previsto na lei e que está previsto nos guidelines da OCDE, eles prevêem uma divisão de gasto para criação, desenvolvimento de um ativo futuro, uma atividade futura e que vai ser rateada, né, proporcionalmente aos benefícios esperados. Diferentemente disso, os cost sharings que nós conhecemos, que muita gente entende que é uma jabuticaba brasileira, né? Porque a principal razão do contrato de rateio né, pensando em tributação, é o fato de, no Brasil, haver uma tributação em bases brutas super relevante, né? Então, a principal diferença é que os cost sharings, eles dividem atividades, custos, despesas já realizadas, e normalmente a gente está falando de natureza de suporte, né? São os chamados back-offices, não são a atividade principal do grupo ou da parte que está prestando. Essa parte também não foi regulamentada pela Receita Federal. Então, a gente tem um conceito de serviços intragrupo e que esbarra, de certa forma, no que a gente entendia como objeto do cost sharing. É interessante, em razão disso, a gente vê qual é a aplicabilidade das novas regras e se eles, porventura, vão ter algum reflexo nos contratos de cost sharing. A Lei 14.596, lá no seu artigo 1º, ela é muito clara ao determinar que a lei ela dispõe sobre regras de preço de transferência em relação ao imposto de renda e à contribuição social, e ainda, no parágrafo único, ela delimita que aplica-se na determinação do imposto de renda e da contribuição das pessoas jurídicas brasileiras. Apesar dessa previsão, né, a gente tem uma previsão clara da aplicabilidade, mas apesar dela, surge esse receio, digamos assim, de que esse conceito trazido pela nova lei seja utilizado pela Receita Federal, já que já utilizava os conceitos dos guidelines, e que isso seja aceito por julgadores, né, tanto no âmbito administrativo quanto judicial. E aí um ponto interessante é que na Instrução Normativa 2161, né, que fez essa primeira regulamentação da lei, nós temos um artigo, o artigo 51, que traz uma previsão, no mínimo, interessante, porque ela fala que a realização de ajustes espontâneos ou compensatórios não implicará automaticamente a realização de ajustes na base de cálculo de outros tributos, inclusive os incidentes na importação de bens e serviços. Vejam, a lei ela poderia silenciar ou ela poderia simplesmente dizer não implicará a realização de ajustes, mas ela utilizou o termo não implicará automaticamente a realização de ajustes. E a dúvida que fica é se um desses ajustes que vai ser realizado no âmbito dos preços de transferência gerará efeito ou não, né, para outras operações, a exemplo da importação de serviços. Aqui, né, a lei ela menciona ajustes espontâneos ou compensatórios, e aí só para explicar rapidamente, o ajuste compensatório, ele, na nova legislação, ele é basicamente um ajuste no preço da operação. Então, utilizando como exemplo, importei um serviço originalmente por $1.000 e pelas regras de preço de transferência adotadas tanto por mim, né, Brasil, quanto pela minha parte relacionada no exterior, vai haver uma cobrança adicional de $200. Eu vou pagar isso via nota de débito e a pergunta que fica esse $200 adicionais, ele também vai ser considerado para base de cálculo da importação de serviços, para os tributos incidentes na importação de serviços? É uma pergunta que que surgiu e a gente não tem resposta, e que esse termo automaticamente não ajuda a gente também a chegar a alguma conclusão. Entrando agora nos serviços de baixo valor agregado. Vamos lá, pessoal. Então, nós temos na lei um grupo, né, uma seção específica para tratamento de serviços intragrupo, e
na regulamentação que veio pela Receita Federal, a IN 2161, nós temos um tratamento diferenciado, né? Uma abordagem simplificada para os chamados serviços de baixo valor agregado, que nada mais é, um tema que já é tratado também pela OCDE, né? É chamado de Low Value Adding Services, tem um capítulo específico lá nos guidelines sobre isso. É, e esses guidelines, como eles são fonte subsidiária para a interpretação e integração das novas normas, eles são importantes à medida que serão úteis, né, tanto para os contribuintes quanto para a Receita Federal. E o que são esses serviços intragrupo de baixo valor agregado? Copiando praticamente, né, o que a OCDE prevê, a IN 2161 ela prevê que serviços de baixo valor agregado são aqueles que têm natureza de suporte, não sejam parte das atividades principais da parte do grupo, não requeram ou criem bens intangíveis únicos ou valiosos, não impliquem riscos economicamente significativos e também não contribuam para a criação de valor relevante para o grupo ou para a capacidade ou mesmo chance de sucesso dos negócios do grupo. Então, basicamente, esse é o conceito, e dando exemplos, a legislação, né, a 2161, em linha com o que a OCDE prevê, dispõe que são exemplos de SBVA, e aí eu peço a atenção dos senhores para já fazer uma correlação com aquilo que a gente trata como objeto dos cost sharings, são exemplos de SBVAs, os serviços de gestão de recursos humanos, serviços de contabilidade, auditoria, processamento e gerenciamento de contas, serviços jurídicos, serviços de TI, né, que não sejam parte principal da atividade do grupo, e outros serviços gerais de natureza administrativa ou de escritório. Então, a gente já pode ver uma relação grande com o objeto dos contratos de cost share. A IN 2161, também em linha com a orientação da OCDE, ela traz exemplos do que não seria serviço de baixo valor agregado. O primeiro ponto é que eu não posso prestar esse serviço para terceiros, né, porque ele vai ser considerado atividade principal minha. E, além disso, são alguns exemplos de serviços fora do conceito de baixo valor agregado: pesquisa e desenvolvimento, inclusive desenvolvimento de softwares, fabricação e produção, atividades de compra, né, chamado supply chain, atividades de vendas, marketing, distribuição. Aqui é importante, né, atividades de marketing. A gente já viu aqui, em alguns casos, empresas rateando despesas de marketing, né? A nova legislação entende que essa atividade não é uma de baixo valor agregado e, portanto, para fins de transfer, vai ter que ser tratada como serviço intragrupo comum, tá? Outros exemplos que não são serviços de baixo valor agregado: transações financeiras, extração, exploração, processamento de recursos naturais, atividades de seguros, alta administração corporativa e serviços de transporte e locação, tá? Então, alguns exemplos que vão auxiliar, isso está em linha com o guia da OCDE, então a gente não vai encontrar muito mais informação lá, mas isso já é suficiente para a gente entender o que vai ser tratado como serviço de baixo valor agregado e que vai poder receber essa abordagem simplificada. E o que é essa abordagem simplificada? Quem já se deparou com uma parte da documentação exigida pelas novas regras deve ter assustado um pouco, né? Porque a documentação, mesmo depois da facilitação, digamos assim, pela Receita Federal para empresas com menor faturamento, ainda é uma documentação bem distante daquilo que a gente utilizava, praticava aqui no Brasil. E essa abordagem simplificada, ela facilita muito a questão da documentação, porque exige basicamente os controles que eu utilizo nas planilhas para apuração e divisão dos meus custos, e, além disso, os contratos e os comprovantes de pagamento. O grande ponto é que a abordagem simplificada prevista pela OCDE,
ela exige a aplicação de uma margem de 5%. Então, a OCDE dispõe que será aplicado a esse serviço de baixo valor agregado uma margem de 5%. E, né, a Receita Federal, abrasileirando essa regra, ela trouxe essa margem de 5% como limite, né? Para a Receita Federal, para o governo brasileiro, o prestador brasileiro ele vai ter que cobrar no mínimo 5% e o beneficiário do serviço vai pagar no máximo 5%. Então, em tese, pela legislação brasileira, eu poderia cobrar mais que 5%, caso eu esteja prestando esse serviço, e eu posso pagar menos. Inclusive, posso pagar nada, já que só existe um limite máximo. Isso, em tese, né, porque a adoção das regras de preço de transferência ela deve ser vista sempre de maneira globalizada, né? Se lá fora a minha subsidiária ou se lá fora a minha controladora adotar uma regra diferente, né, eu não conseguirei suportar documentalmente a adoção de uma regra diversa aqui no Brasil. Passando, pessoal, aqui para a última parte do tema, a questão do cost sharing e eventual reflexo das novas regras nesses contratos. Então, a gente sabe do conceito de cost sharing, né? A gente não tem lucro, então, se não tem lucro, eu não deveria ter imposto de renda, não tem prestação de serviço, né? Porque é uma atividade meio, não é atividade principal. Então, não tendo serviço, não vai ter PIS e COFINS, não vai ter ISS, não teria CID também, né? Porque eu estou falando, além de não ter serviço, estou falando de uma atividade meramente de suporte. O grande problema é que a Receita Federal, ela, apesar de aceitar o cost sharing doméstico, né, praticado entre empresas nacionais, ela há muito tempo, inclusive utilizando conceitos da OCDE, né, antes mesmo da adoção para o Brasil, ela já entende que, independentemente da utilização do contrato de rateio, essas remessas serão tratadas como prestação de serviço. Então, a gente já tem um cenário ruim, digamos assim, que tende, né, a ser reforçado, porque agora a gente tem pela primeira vez a conceituação desses serviços que antes eram tidos ou tratados em contratos de rateio numa legislação própria de preço de transferência. No judiciário e no administrativo, essa discussão ela não está amadurecida ainda, né? No Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CARF, a gente tem poucos casos, né? Um dos casos mais emblemáticos que foi bem noticiado é um que foi julgado contrariamente ao contribuinte, no caso dos Arcos Dourados, né? Franquia do McDonald's. E no judiciário a gente também tem pouquíssima coisa. A maioria das vezes que esse tema chega no judiciário, principalmente nos tribunais superiores, a análise ela é negada, né? Porque eu teria que reanalisar matéria de fato, matéria probatória. Então, nós temos pouquíssimas coisas. No STJ, principalmente, tem algumas decisões monocráticas que mantêm incidência de ISS, principalmente de São Paulo. São Paulo aplica, né, cobra ISS sobre contratos de rateio, sobre remessas feitas, e o Superior Tribunal de Justiça tem mantido essa incidência, mas sob o argumento de que não pode reanalisar matéria de fato. Para finalizar, pessoal, uma questão que fica, né, para a gente discutir posteriormente, aí, agora ou no final, a questão dos contratos. Precisamos mudar os contratos agora? Precisamos fazer essa margem exigida de 5% passar a constar dos contratos? Entendemos que não, né? Essa regra, as novas regras de preço de transferência, ela é exclusiva para preço de transferência, então ela não deveria, ao menos, reverberar em outros tributos. E, além disso, a própria Receita já reconheceu a legalidade dos contratos de rateio. Então, não precisaria alterar os contratos. E como a legislação ela prevê que, em tese, eu posso não pagar
margem de lucro. É uma questão que deve ser avaliada, pois embora a nova legislação seja exclusiva para preço de transferência, se eu pagar esses 5%, é um argumento que, em tese, a gente perde, né? Porque eu passo a ter uma margem de lucro num contrato que antes não tinha. É isso, pessoal. Acho que eu extrapolei uns 2, 3 minutos aí. Peço desculpas. Obrigada, Marcos. Obrigada pelos seus comentários. Eu já vou passar imediatamente para o Heitor. O Heitor vai falar um pouquinho do tema de intangíveis e pagamento de royalties. O Heitor é nosso sócio aqui na unidade de São Paulo, na área de consultoria, e trabalha também com preço de transferência, atendendo aos nossos clientes. Bom dia, pessoal, tudo bem? Aqui eu fiquei incumbido de falar um pouco sobre os pagamentos de royalties e operações envolvendo intangíveis, que é um assunto que está sendo bastante impactado pela essa nova legislação, porque acho que as empresas multinacionais brasileiras ou estrangeiras instaladas no Brasil vão começar a ver isso de uma maneira, estruturar de uma maneira muito diferente do que vinha sendo feito até então. A gente vê que o Brasil, historicamente, é um importador de capital, tanto não só capital de investimento, como também, principalmente, capital intelectual. Ele é um grande pagador de royalties, mais do que um exportador de intangíveis. E a gente tem uma legislação aqui tributária que trata sobre a dedutibilidade do pagamento de royalties, que é bastante antiga. Primeiro, que ela é calculada sobre a receita bruta da venda dos produtos em que são utilizados os royalties, e você tem uma exclusão de aplicação dessas operações das regras de preço de transferência. E esses limites, eles foram sendo colocados aí desde a década de 50 e muito direcionados para a manufatura, principalmente indústria automobilística, é bem no início da industrialização do Brasil, e isso hoje é muito desatualizado. Esses limites são muito baixos, não fazem o menor sentido com o mundo de hoje, em que a valoração dos intangíveis é muito mais impactante na formação dos preços. Então, a gente vê, inclusive, que muita multinacional instalada no Brasil, elas acabam nem cobrando royalties de muitas subsidiárias brasileiras por conta desses limites, porque eles são tão irrelevantes hoje em dia que não fazem mais nem diferença. Então, a gente vai ver aí uma mudança bastante grande. Então, o que a nova legislação está implementando? Ah, a revogação dessas regras de dedutibilidade bastante antigas e a inclusão dessas operações dentro do escopo das regras de preço de transferência. Então, a gente tem inicialmente duas principais regras: pagamentos de royalties para a empresa em paraíso fiscal ou em um arranjo que gere dupla não tributação, ou seja, a dedutibilidade do royalty e a não tributação no país do beneficiário do rendimento, geraria automaticamente uma indedutibilidade da despesa aqui. Mas se não, se o pagamento do royalty ele não entrar em nenhum desses dois critérios, aí sim a gente aplica um método de valoração do quanto seria o valor a ser alocado como despesa de royalty no Brasil. Aí sim, a gente tem como primordial o principal método, o PIC, que é você comparar aí operações similares ou idênticas. Para alguns casos é possível sim aplicar o PIC, principalmente softwares que têm muitas funções parecidas, que são, mesmo que sejam de provedores diferentes, eles tenham funções iguais, a gente consegue determinar aí um preço de mercado, um parâmetro bastante confiável, mas outros intangíveis eles vão ser de muita difícil valoração. E aí o mais adequado seria aplicar o MDL, que é o chamam na prática internacional de Profit Split, que é basicamente você pegar toda a lucratividade que tem na cadeia intercompany e alocar ela de acordo em cada uma das entidades participantes, né, dessa operação, de acordo com uma análise funcional, né, de riscos, ativos e funções que são estabelecidos. Aí já é um cálculo bem mais complexo e que envolve aí não só uma análise unilateral da empresa brasileira, mas toda uma análise de cadeia intergrupo. E aí que faz bastante sentido a utilização das obrigações acessórias de country by country report, para poder justificar toda essa alocação. Então,
se por um lado é bastante desafiador a implementação desses novos critérios, por outro, a gente tem aí uma janela de oportunidade bastante grande para alocação de mais recursos de despesas de royalties no Brasil e ter aí uma vantagem fiscal no Brasil. E além disso, tem uma outra implementação bastante importante que até o Marcos ele já adiantou um pouco, que é a previsão de aplicação de regra de preço de transferência para os contratos de compartilhamento de custos, né? E aqui, quando a legislação de preço de transferência fala de contrato de compartilhamento de custo, ela está se referindo aí aos Cost Contribution Arrangements. A nomenclatura que a legislação utilizou cria um pouco de confusão por conta de um histórico que a gente tem, né, de utilização dos contratos de rateio de despesa de back-office. O Cost Contribution Arrangement é um pouco diferente, né? Na verdade, são arranjos em que várias empresas do grupo elas contribuem para o desenvolvimento de um ativo intangível. Às vezes não só um ativo intangível, mas pode ser um serviço também, principalmente serviços de marketing, já que eles geram um valor grande de valoração de marca. Mas quando todo esse desenvolvimento é centralizado em uma empresa do grupo, mas todo mundo contribui e é coproprietário do que for do intangível que está sendo desenvolvido. Então, eles se utilizam desse intangível e não precisam pagar royalties pela utilização. Qual que é a vantagem disso? Aqui, primeiro, a gente não vê isso sendo aplicado no Brasil, até porque nunca foi um contrato tipificado, e coisa culturalmente é bastante diferente para a gente, mas na medida em que ele puder ser aplicado, a gente pode ter algumas vantagens. Primeiro, as remessas para pagamento dos custos de desenvolvimento do produto podem não ser considerados como remessas de pagamento de royalty, evitando toda aquela tributação grande, mas sim um investimento de capital. E isso ainda vai dar bastante pano para manga. E, por outro lado, a gente pode alocar aqui um custo maior para o desenvolvimento desse royalty como despesa dedutível no Brasil. E a regulamentação da Receita Federal que saiu agora, ela ainda não se aprofundou bastante, ainda vai sair algum anexo trazendo mais regras sobre isso, como fazer. O que a gente tem visto bastante são as diretivas da OCDE, o que tem sido colocado em prática em países que são membros da OCDE, principalmente países europeus, que para alocar o custo que cada empresa tem que suportar no desenvolvimento do intangível, no âmbito do Cost Contribution Arrangement, você deve, primeiro, considerar a substância sob a forma jurídica. Então, você pode ter um contrato que está como nomenclatura um contrato de prestação de serviço, mas se ele tiver como substância um Cost Contribution Arrangement, ele pode ser delineado como tal e tratado como tal para fins fiscais. E a análise, ela deve ser sobre qual o custo que deve ser alocado para cada empresa, ela deve considerar o valor da propriedade intelectual, a duração do contrato, condições de uso, e também, principalmente, o critério de alocação. Ele vai ser o benefício, o risco, a capacidade financeira de cada entidade para assumir esse risco e o interesse nesse risco. Então, tem que ter uma justificativa grande de realmente utilização desse software que está sendo custeado pela entidade brasileira. E na hora de mensurar o valor, a OCDE não tem aceitado muito o cost plus, que seria o custo mais uma margem de lucro. Na verdade, tem que ser uma análise muito mais funcional sobre qual que é o valor da função desse intangível na atividade da empresa participante e não somente o custo. Então, isso pode dar uma diferença de valor bastante significante, em que o custo, para a empresa desenvolvedora, ela inicialmente incorre num custo bastante alto, até porque ela está sendo a centralizadora e a desenvolvedora do intangível, mas, por outro lado, a maior parte do benefício vai ser auferido por uma subsidiária no Brasil. A maior parte desse custo vai ter que ser alocado na empresa brasileira, de acordo com os percentuais e estudos feitos nesse sentido. A gente ainda não tem tanta prática com isso, mas acho que é muito importante todo mundo ficar de olho e estudar. Apesar de toda a dificuldade de implementação, é uma janela de oportunidade bastante grande do ponto de vista de administração tributária aqui no Brasil.
Uma coisa, acho que vai mudar bastante tudo que a gente tinha ideia sobre pagamento de royalties, tributação em remessa, alocação de despesa dedutível. A gente pode trazer vantagens bastante significantes. Acho que aqui da minha parte é isso. Eu vou passar para o próximo. Heitor, obrigada. Acho que se tem um item da lei que sofreu, da norma, né, de preço de transferência que sofreu bastante modificação, é essa questão dos intangíveis, porque nós tínhamos esse critério dessa margem fixa, desse limite fixo de dedutibilidade já bastante antigo, como você colocou, e o Brasil não aplicava preço de transferência para intangíveis. Então, como você colocou, da nossa característica cultural de importar tecnologia. Então, agora com esses Cost Contribution Arrangements, é uma oportunidade da empresa brasileira contribuir, né, para o desenvolvimento de um intangível ou de qualquer outro produto no grupo multinacional. Bom, vou passar agora para o Jacó. O Jacó vai falar um pouco das operações financeiras, e aí estão abarcados não apenas os mútuos intercompany, mas qualquer operação financeira entre partes relacionadas. O Mauro, o Jacó, ele é sócio da nossa unidade do Rio de Janeiro, já tem aí anos de experiência com preço de transferência, tendo vindo de firmas de auditoria, e vai tratar um pouco desse tema para a gente. Bom dia a todos. Enfim, como nós vimos aqui, acho que todos os presentes aqui devem ter acompanhado aí ao longo de debates que vêm ocorrendo no mercado sobre o tema. O que nós estamos aqui diante é de uma verdadeira quebra de paradigma, tá? Em relação a todos os aspectos que envolvem o tema preço de transferência. E no que diz respeito a operações financeiras, nós também teremos aqui, de algum modo, essa quebra de paradigma, porque a nossa visão e interpretação das operações ela será um pouco diferente daquilo que nós vínhamos acostumados ao longo do tempo, tá? Então, apenas como uma breve recordação, desde o início das regras de preço de transferência aqui no Brasil, quando nós introduzimos esse tema na nossa legislação, nós evoluímos em matérias de operações financeiras por alguns steps, né? Então, lembrando aqui, lá na origem, essas operações, elas abarcavam essas regras, elas alcançavam basicamente aquelas operações que não eram registradas no Banco Central. Isso foi a primeira normatização que nós tivemos sobre o tema. E que logo se verificou que o fato das regras de preço de transferência estarem muito restritas naquele tempo às operações não registradas, fazia com que elas se tornassem, no final do tempo, quase que inócuas, porque logo em seguida, a publicação da Lei 9.430, nós tivemos uma automatização e o uso do sistema eletrônico no meio do Banco Central, de modo que todas as operações internacionais elas passaram a ser registradas. Então, a legislação ela evoluiu para um segundo momento, de modo a alcançar todas as operações entre partes no Brasil e fora do Brasil, desde que relacionadas, ou, no caso, situadas em país de tributação favorecida, ou sujeita a regime privilegiado, enfim. Mas naquele tempo ali, nós ainda tínhamos parâmetros que eram pré-estabelecidos, né? Lembrando aqui que, no primeiro momento, nosso primeiro parâmetro era a taxa LIBOR acrescida do spread. Num segundo momento, nós tivemos ali uma categorização de critérios tomando por base as operações pré-fixadas, de modo que, se eu tivesse uma operação pré-fixada em dólares, eu utilizaria, por exemplo, como meu parâmetro, os títulos soberanos brasileiros emitidos em dólares. Se eu tivesse uma operação pré-fixada em reais, eu utilizaria títulos soberanos brasileiros emitidos em reais. E nos demais casos que não se enquadrassem nessa situação, a gente simplesmente utilizava ali a taxa LIBOR, atualmente já substituída já por uma outra taxa. Agora, o que nós temos no âmbito da 14.596? A gente primeiro começa a interpretar os efeitos jurídicos do ponto de vista tributário nas operações financeiras, usando aqui, de fato, o arm's length. Então, de plano,
qual é a nossa primeira interpretação? Eu preciso saber se uma operação financeira que formalmente tenha sido tratada como uma operação financeira, se ela, de fato, terá o merecimento daquele enquadramento enquanto operação financeira. Esse é uma primeira grande mudança de paradigma que nós teremos aqui. E isso se dá, naturalmente, em face de que, historicamente, os grupos multinacionais, eles muitas das vezes optaram por realizar operações financeiras, eu diria operação de dívida formalmente, tá? Ao invés de você ter ali uma operação de capital. E as razões ali podem ser diversas. Como, por exemplo, quando um grupo multinacional ele tenta afastar ali um risco de efeito cambial. Então, se ele capitaliza uma empresa brasileira, por exemplo, e você tem uma depreciação da moeda corrente nacional, a tendência ali é que você tenha uma perda cambial. Então, muitas das vezes, para evitar esses efeitos, as empresas optam por manter aquele fluxo financeiro por meio de operações de dívida. Isso aí sempre foi muito comum, mas a legislação ela veio ao longo do tempo trazendo ali alguns enforcements, algumas restrições do ponto de vista tributário para desencorajar e desincentivar. Uma delas, que eu tenho certeza que os senhores conhecem muito bem, é o caso do FinCap. O que é o FinCap? FinCap é, naturalmente, uma restrição de ordem fiscal exatamente para inibir aquelas operações que muitas das vezes poderiam e até deveriam ter sido tratadas como operação de capital, mas que formalmente vinham sendo tratadas como operações de dívida. Agora, no âmbito das regras de preço de transferência, isso fica mais claro para a gente, porque a gente passa a ter aqui 4 abordagens possíveis. Como é que a gente pode começar essas abordagens? A primeira grande abordagem, eu preciso realmente saber, como eu já havia comentado inicialmente, se uma determinada operação ela deve ou não ser tratada como operação do capital ou ora como operação de dívida. Para isso, as regras que nós temos aqui, elas nos induzem a uma avaliação de conduta, ou seja, se as condutas e as práticas que eu venho adotando, elas são condizentes com a modalidade contratual que nós adotamos. Então, imagine o seguinte, uma determinada operação financeira, e imaginando aqui uma empresa brasileira na ponta passiva, como normalmente é o que mais verificamos. As empresas brasileiras elas são muito mais captadoras de recursos por meio das suas matrizes do que o inverso. Então, diante de uma situação como essa, admitindo que uma determinada operação ela não tenha, por exemplo, pelo menos entre as partes, não inexista qualquer perspectiva de liquidação da operação, ou mesmo que exista uma ideia de liquidação da operação, ela seja até de modo impraticável pelas próprias características em que aquela transação tenha sido efetuada. Né? Uma situação como essa, e tomando por base unicamente essa ilustração que aqui eu coloquei para os senhores, nós poderíamos ter uma operação financeira que, para efeito das regras de preço de transferência, pudesse vir a ser delineada, enquadrada como uma operação de capital. E aí, qual é a consequência que eu tenho para isso? Quando eu tenho uma operação financeira que eventualmente venha a ser tratada como operação de capital, de acordo com as delimitações que as regras de preço de transferência nos trazem, a minha primeira consequência é a restrição à dedutibilidade dos encargos financeiros. E essa é a minha primeira consequência. Tá? Agora, um ponto importante é que as regras de preço de transferência elas são aplicadas sempre de maneira concomitante com o fim capitalization. Tá? Então, as regras de subcapitalização elas não são afastadas em função das regras de preço de transferência e vice-versa. Ou seja, elas são aplicadas de maneira concomitante, mas elas também não são cumulativas. Então, nesse exemplo aqui colocado, se nós admitirmos que uma determinada operação financeira, uma vez tenha sido delineada integralmente como uma operação de capital, de modo a restringir totalmente a dedutibilidade daquelas despesas financeiras, naturalmente que as regras de fim capitalization para aquela situação elas se verificariam e restariam afastadas, né, pelo próprio fato de não haver mais parcelas a serem tratadas ali como
para efeito fiscal, ou seja, eu já teria já integralmente a despesa tratada como indedutível e em razão da requalificação daquela operação para os efeitos das regras de preço de transferência. Então, essa daqui é uma primeira abordagem possível. As outras três, elas partem naturalmente de uma condição de que a operação financeira, uma vez qualificada como operação financeira, ela também delineada estará como operação financeira, seja no todo ou ainda que parcialmente. Mas assumindo que eu tenho uma operação financeira que tenha sido delineada realmente como uma operação financeira, ou seja, eu tenho de fato uma operação de dívida, dado as evidências que ali se encontram. Tá? Nessa situação, eu preciso responder já uma segunda pergunta. E que pergunta é essa? Se a entidade que está no exterior, vinculada, relacionada, a parte relacionada, se ela é uma mera intermediária naquela transação. Então, eu posso ter situações em que uma operação financeira, de um modo que a empresa brasileira, enquanto devedora, tenha uma entidade relacionada que tenha sido um agente meramente intermediário naquela operação. Se essa for a situação em que nós nos encontremos, que seria uma segunda abordagem, nesse caso aqui, qual passa a ser o nosso parâmetro? Eu preciso verificar quais são as taxas usualmente praticadas no mercado. Tá? É como se eu estivesse quase que olhando ali para o método PIC, mas o PIC para operações financeiras, olhando ali para as taxas praticadas no mercado em condições similares e dado também o perfil de risco que a parte ali apresenta. Então, nesse caso aqui, o que eu fiz? Nessa segunda abordagem, entendemos que se trata de uma operação de dívida e nós fomos para o arm's length. Eu estou olhando exatamente para mercado. A partir dali, eu tenho duas outras abordagens possíveis. Tá? Nessas duas outras abordagens, é uma situação em que a operação de dívida, formalmente, ela também se mantém na essência como uma operação de dívida. Eu não tenho, efetivamente, uma parte intermediária nessa transação, mas, nesse caso aqui, eu preciso verificar qual é a capacidade financeira das partes envolvidas. E, nesse caso aqui, a parte pela qual a empresa brasileira está obtendo crédito. Tá? Eu posso ter uma situação em que a minha parte relacionada ela não tem capacidade financeira, e em que pese, e ainda não tenhamos aqui a regulamentação exata desses termos, hoje nós poderemos inferir aqui que a capacidade financeira é se efetivamente aqueles recursos são recursos próprios daquela entidade. Ou se ela, por exemplo, tem a capacidade de assumir os riscos daquela própria operação financeira. Como, por exemplo, o risco da empresa brasileira não vir a pagar aquele financiamento, ou seja, quem é que vai assumir efetivamente o ônus. Essa é uma abordagem possível, que seria aqui, no caso, a terceira abordagem. E uma quarta abordagem seria o caso de você ter, por exemplo, uma empresa relacionada no exterior que tenha, de fato, capacidade financeira para realizar aquela operação. O que vai mudar aqui nessas duas últimas abordagens? É que quando eu tenho uma operação financeira, tendo a parte relacionada aqui como alguém que tenha capacidade financeira, eu tenho um limite de parâmetro para considerar as minhas despesas financeiras, que nesse caso aqui é a taxa ajustada ao risco. E quando eu tenho uma parte relacionada que não possui capacidade financeira, eu tenho um outro limitador, que é a taxa livre de risco. O que vai mudar entre uma e outra aqui? Quando eu tenho, por exemplo, o uso da taxa livre de risco, que é aplicável exclusivamente naquelas hipóteses em que a parte relacionada não tem a capacidade financeira, essa taxa livre de risco é aquela que nós encontramos, por exemplo, em títulos emitidos por governos locais, títulos de dívida pública. E título de dívida pública é emitido por algum governo que tenha emitido aquela dívida na moeda funcional do credor. Tá? Na maioria das vezes, me parece que é muito mais esperado que essas operações
tenham sido cursadas, por exemplo, em dólar e não em real. Então, eu vou buscar ali um título de dívida, um título público que tenha sido emitido em dólares, que naquele caso ali seria a moeda funcional do credor. E qual é esse título aí? Teria que ser um título que apresente as menores taxas. A gente tem que lembrar aqui que eu posso ter emissão de dívida por parte de qualquer governo. E governos de países que apresentam maior risco, naturalmente, apresentariam maiores taxas no mercado. É a correlação risco e retorno. Então, naturalmente, é esperado maior taxa quanto seja o risco daquele país emissor da dívida. Mas, nesse caso aqui, o nosso parâmetro aqui são as menores taxas. Então, se, por exemplo, eu comparo um título de dívida pública emitido pelo governo brasileiro na situação atual das contas públicas brasileiras, naturalmente que esse título teria uma taxa mais alta do que aquilo que seria esperado de um título de dívida pública emitido pelo Tesouro Americano. Então, nesse caso aqui, a tendência é que o meu parâmetro das taxas do Tesouro Americano seria a mais aplicável, porque ela tende a ser a menor das taxas. E isso aqui é uma abordagem. No nosso caso aqui seria a terceira abordagem. A quarta abordagem possível, como eu já havia comentado, seria o caso aqui de você ter um credor que apresente capacidade financeira e, nesse caso, a gente passa a ter um outro parâmetro de dedutibilidade da taxa, que é a taxa com risco ajustado ao mercado. O que vai mudar aqui nesse caso? Quando você tem a taxa ajustada ao mercado, eu considero também a taxa livre de risco, mas eu ajusto ela aqui pelo prêmio de mercado, ou seja, vou olhar os retornos de mercado, a diferença entre os retornos de mercado e a taxa livre de risco, esse spread aqui, vai me gerar aqui um fator, que normalmente a gente calcula esse fator aqui pelo beta da empresa, ou seja, verificando qual é o risco da empresa em face do mercado. E esse fator aqui é o fator pelo qual eu vou reajustar a minha taxa livre de risco, que, via de regra, a minha taxa ajustada ao risco, que via de regra, tende a ser maior do que a taxa livre de risco. Então, dentro desse cenário aqui, que eu tentei resumir da maneira mais simples possível aqui, a Verônica falou que eu iria falar das operações financeiras, né? Talvez não dê tempo mesmo da gente falar aqui de operações financeiras especialmente. Mas a ideia aqui foi colocar um parâmetro, uma ideia geral de quais são as abordagens possíveis no âmbito das operações financeiras. Aí, naturalmente, a gente pode encontrar aqui várias operações com características muito específicas e que a gente vai ter que verificar como que a gente vai enquadrar cada uma daquelas operações. E, evidentemente, que aliado a isso, você pode ter outras derivações dessas operações financeiras, como acontece, por exemplo, no caso das garantias intragrupo, que muitas das vezes eram cobradas dentro dessas transações internacionais, mas nós não tínhamos parâmetro. E agora a gente passa a ter um parâmetro. No caso das garantias intragrupo, eu já passo a verificar uma outra abordagem, que é a abordagem dos benefícios incidentais. Eu não tinha anteriormente um parâmetro para isso, hoje eu tenho. Meu limitador é 50% do benefício incidental, que é o máximo que, para efeito fiscal, poderia ser objeto de uma cobrança. Enfim, eu não sei aqui, Verônica, se eu usei o meu tempo de uma maneira adequada, mas eu tentei aqui fazer um resumo aqui bem sintético de como nós teremos que enxergar essas operações financeiras daqui para frente. Fica tranquilo, Jacó, o tempo foi super adequado, nós estamos aqui bem no tempo que disponibilizamos para o webinar. Obrigada pela sua apresentação. Eu gostaria só de lembrar a todos que o campo de perguntas e respostas está aberto, caso vocês tenham alguma pergunta, algum comentário para debatermos ao final das apresentações, fiquem, por favor, à vontade para contribuir. E agora eu vou passar para a Lívia. A Lívia, ela é nossa convidada que gentilmente aceitou o nosso convite de participar desse webinar hoje. Ela é diretora de contabilidade da Volvo e vai trazer um pouco a perspectiva de
quem está do outro lado do balcão, como eu costumo dizer, a perspectiva das empresas, e aí que com certeza interessa a todos que estão aqui assistindo esse webinar hoje. Obrigada pelo convite, Verônica. Bom dia a todos. Obrigada pela oportunidade inicialmente. Eu acho que depois de valiosos insights aí trazidos pelo Marcos, referente a cost sharing, a serviço de baixo valor, depois do Heitor falar muito bem pontuado com relação ao royalties e ao intangível, e agora o Jacó trazer as questões relacionadas às operações financeiras, me sobrou a parte bem desafiadora, né, que é pegar isso tudo e trazer para a nossa realidade empresarial, como que esse desafio tem sido trazido para as empresas, né? A gente sabe da importância dessa mudança em termos de legislação. O Brasil era a jabuticaba em termos de preço de transferência, era muito desafiador, inclusive, fazer com que os headquarters entendessem a nossa realidade aqui em termos de ajustes, muito voltado porque até então nós tínhamos uma norma fixa, uma margem fixa, atrelada a transações individuais, onde era suportado por contratos, invoice, e agora a gente passa para um escopo de estudo econômico, com extensa narrativa qualitativa, onde a gente tem uma responsabilidade técnica atribuída a essas análises. Então, deixamos de ter, a nível de empresa, simplesmente aquele cenário de importar estudos das matrizes e aplicar na nossa realidade, considerando essas margens fixas, sendo que nesse cenário que hoje é nos dado, é muito importante a gente ter um processo de análise. O que eu consigo trazer de perspectiva hoje na nossa realidade é a importância de termos o entendimento do business. E aí essa avaliação ela precisa estar muito atrelada, de forma geral, no setor econômico que o grupo atua, que o grupo opera, a estrutura organizacional aonde ela se encontra, as funções, os ativos, os riscos relevantes assumidos pela entidade, que é onde ela faz parte de um grupo multinacional, a cadeia de suprimentos, a segregação de valor, então deixa de ser aquela análise preto no branco e passa a ser uma transação fundamentada em fatos, em circunstâncias, em evidências de como esse processo está sendo suportado, e aí nos traz uma realidade de um maior custo de compliance, né? Então, a gente se vê num cenário onde, para que a gente cumpra essa questão da documentação necessária para suportar o ajuste de transfer price, ele passa a ter um embasamento que até então não era a realidade nossa como empresa. E diante disso, a gente entende, eu como contribuinte, como parte de empresas que estão na expectativa de implementação dessa nova regulamentação, o que percebe-se é uma necessidade de estarmos bem claros na questão de funções, de riscos e de ativos, porque, na nossa perspectiva, essa segregação se viu-se necessária, porque o entendimento de onde se mantém-se o lucro diante das transações intercompras, elas estão muito atreladas exatamente a riscos assumidos e a quem efetivamente detém o ativo das empresas, o ativo intangível da empresa. Então, essa análise de definição, por exemplo, de funções, aqui a gente pode falar de manufatura, de planejamento de produção, de definição de preço, de suporte pós-venda, aonde está atrelado o risco, o risco de inventário, o risco de crédito, o risco cambial, o risco de operação, e aonde estaria efetivamente os ativos, aí eu falo tanto o ativo tangível, quanto efetivamente aonde está sendo produzido, né? E quanto a um ativo intangível, onde a gente tenha a essência da marca, o valor da marca. Então, quando eu trago a realidade desse cenário de perspectiva de um mapeamento completo, ele é um mapeamento que ele não tem como ser feito somente a nível Brasil. O meu entendimento como
trazer uma contribuição prática é de que a legislação nos fez realmente ficar introduzidos ao cenário global. É necessário trazer o headquarter para dentro das discussões, é necessário trazer, se a entidade no Brasil ela é meramente uma intermediária no processo, é necessário trazer a última perna do intercompany, para que essa análise de funções, riscos e ativos, ela realmente seja feita num todo, para entender efetivamente aonde está a essência da operação e aonde será assumido o risco, que esses dois pilares, ele define como será, vamos dizer de uma forma bem prática, a segregação do lucro nas transações de transfer pricing. E dando uma exemplificação disso, né, que a gente vê muito em prática no Brasil, por exemplo, a existência de um headquarter externo, onde eu tenho toda a essência do intangível, uma manufatura no Brasil, e essa manufatura, na verdade, ela exporta para o mercado externo, onde essa empresa localizada em uma outra região é quem vende para o cliente final. Então, um cenário até então, que no Brasil a gente simplesmente aplicaria aquelas margens fixas, agora existe uma necessidade de entender aonde efetivamente vai estar a essência do intangível, que pode ser que esteja na holding, né, no headquarter, e aonde está o risco, que pode estar quem está uma outra região para quem está vendendo para o cliente final. Então, essa análise completa, ela faz necessária para que a gente efetivamente entenda a essência do transfer price a partir dessa nova legislação. E o desafio que temos passado é exatamente conseguir fazer todo esse mapeamento, já que várias vários conceitos foram trazidos de uma forma inovadora quando se comparado com a legislação até então adotada no Brasil. Por exemplo, a questão de comparabilidade, que é o conceito de arm's length que vários dos nossos colegas aqui trouxeram para a gente. Até então não era uma prática nossa, então é importante ter a forma como isso vai ser implementado bem clara dentro da organização. É possível ter steps para desenhar isso de uma forma objetiva, para que a gente tenha uma fundamentação documental para que suporte a operação como um todo. E isso passa a ser bem desafiador, porque é um desafio de implementação, porque a gente sabe que na nossa realidade de mercado, muitas vezes a gente tem escassez de dados nacionais confiáveis, né? Não existe uma limitação legal da gente não poder utilizar comparáveis estrangeiros, mas ele passa a ser mais desafiador em termos de comparar apples to apples, mas a gente efetivamente ter uma base, vamos dizer, confiável, para que a gente consiga fazer um apropriado benchmark que esteja definitivamente documentado de forma a suprir aí as exigências legais. Então, eu vejo muito um desafio de início de implementação, até para ficarmos mais atrelados e mais acostumados com essa nova legislação, e aí que eu volto a reforçar a necessidade mesmo de um projeto global, de um projeto onde a gente consiga ver o end-to-end, a gente consiga ver todo o processo, desde o início, desde um headquarter, até efetivamente aonde o produto chega no cliente final, para entender toda a cadeia, e assim a gente conseguir, de uma forma mais eficaz, ter essa legislação implementada. O fato de ter nos dado como contribuinte a possibilidade de implementar ou não em 2023 e obrigatoriedade a partir do próximo ano, eu entendo que isso é um fator positivo, que para aqueles que têm uma complexidade em termos de organização, nos dá uma oportunidade de melhor deep dive dentro da operação, para efetivamente entender os possíveis impactos da legislação e, consequentemente, ter a melhor estratégia desenhada para 2024. A gente entende que, como bem trazido pelo Heitor, em algumas situações a gente tem oportunidades de termos um leverage de ganho a nível de grupo, então eu acho que dentro dessas análises é preciso também levar em consideração qual é a melhor estratégia em termos de grupo
grupo, às vezes o benefício ele vai ficar no Brasil, às vezes ele vai ficar em outro país, às vezes ele vai ficar próximo ao cliente final. Então, e aí reforça a ideia de termos uma análise como grupo como um todo, exatamente por uma estratégia mais adequada diante do objetivo de ter o apropriado atendimento à legislação e não porque temos um maior ganho aí dentro da operação. E aí, o que a gente tem trazido muito para a prática aqui é realmente a preferência pelos comparáveis domésticos, mas não deixando aí as portas fechadas para comparáveis externos, já que é permitido, mas termos o cuidado de que isso esteja muito bem suportado para mantermos uma comparação adequada. A gente percebe a redução da importância dos contratos como meio de prova e a gente passa a ter uma observância mais das evidências concretas do que efetivamente suporta a transação. A definição mais adequada do método, eu não me lembro, acho que foi o Marcos que comentou, ou o Heitor, que agora a gente passa por um processo mais de exclusão. Então, a gente tem a possibilidade de todas as formas de cálculo, e agora qual que, diante do nosso cenário de comparabilidade, de essência de transação entre intercompany e externo, qual que mais se adequa à nossa realidade. Então, a gente passa a ter mais oportunidade de análise. E, por fim, eu queria trazer aqui um ponto importante que eu acredito que isso é muito utilizado por diversas empresas, a questão de contratos intercompanies de loan. O Mauro Jacó trouxe vários insights aqui agora no final, com relação da atenção que a gente precisa ter com relação às operações financeiras. Até então, a nossa preocupação ela estava muito voltada ao fin capitalization. Eu sei que ele já determinava parâmetros aqui com relação a critérios de dedutibilidade dos juros perante ao volume de transações intercompany, mas a necessidade de entendimento, se estamos falando efetivamente de uma operação financeira ou de uma operação de capital, ela faz-se necessária, que muitas vezes esses recursos eles eram tratados como operação financeira até pela facilidade, pela oportunidade de legislação. Mas agora, como o entendimento ele passa efetivamente interferir na dedutibilidade ou não de 100% das despesas financeiras, a essência sobre a forma da operação financeira que está sendo tratada, ela é muito importante nessa análise como um todo, até para a estruturação de capital dentro do grupo. Então, eu deixo aqui como último insight, dentro dessa análise de transacional, que muitas vezes a gente só está preocupado no produto que a gente importa, no serviço que a gente vende para o exterior, a gente não deixar de fora essa análise financeira, que muitas vezes ela suporta toda essa operação de mercadoria, de serviço prestada entre controladora e controlada, que ela também veio de uma forma bem crucial, tratada dentro da legislação de transfer price, e é importante que a gente também leve em consideração que ela vai ter impacto direto aí na dedutibilidade de juros. Não sei se eu consegui trazer os insights com relação a esse cenário de necessidade de análise efetiva do processo como um todo na cadeia e na parceria que precisa efetivamente ter entre headquarter e controladas aqui no Brasil. Time, eu não sei se vocês ficaram com alguma dúvida, se querem que eu inclua mais algum outro ponto. Lívia, obrigada pelas suas colocações, muito relevantes, trazendo o ponto de vista das empresas e os desafios / oportunidades também, né? Vamos pensar também de uma maneira positiva. Uma coisa que eu costumo brincar muito, comentar muito com os clientes, pelo menos agora vai ser mais fácil explicar para a matriz como são as novas regras, porque nós não somos mais os diferentes, agora nós também estamos alinhados à OCDE. Então, bem ou mal, são normas já conhecidas do grupo e nós aqui antes tínhamos que explicar, olha, não, nós aplicamos margens fixas, então agora essa parte realmente ficou mais fácil. Tem também a questão da documentação, né, do master file, do local file, que vai precisar ser
ter bastante atenção das empresas, porque a Receita Federal está pedindo aí uma documentação um pouco maior do que... Robusta, né? Mais um pouco robusta. mais Foi aí que eu comentei da expectativa de aumento mesmo de Exato. compliance, né? Até que eu Exato. acredito que em algum momento no futuro, Verônica, isso vai entrar no day by day nosso, né? No dia a dia, e a gente vai conseguir fazer isso de uma forma mais efetiva. Mas no momento da implementação, de fazer com que aquilo seja efetivamente concreto e suportado, eu entendo que a documentação que suportará toda essa análise de transação, toda essa comparabilidade para entender qual o melhor método, ela vai demandar, sim, recursos, tanto os intelectuais dentro da organização para que aquilo seja feito, quanto recursos financeiros de tempo, né, de dedicação dos profissionais mais apropriados para que construa esse background para suportar aí os possíveis ajustes. Ok. Muito obrigada, Lívia, pelos seus comentários. Bom, nós temos algumas perguntas aqui no nosso chat de perguntas e respostas. Então, eu vou lendo as perguntas para vocês e nós vamos respondendo quem quiser fazer algum comentário. A primeira delas é do Breno, que pergunta se existe alguma entrega obrigatória a ser feita à Receita Federal em relação às operações financeiras e empréstimos com partes relacionadas ainda em 2023. E se sim, o que é? Bom, na verdade, vai depender se a empresa vai ou não optar pela adoção antecipada. Salvo engano, é isso. Se a empresa não optar, enfim, não optar pela adoção antecipada e seguir a regra geral de aplicabilidade apenas no exercício de 2024, aí não teria nenhuma obrigação a ser realizada. Algum de vocês tem algum comentário em relação a Eu acho isso? que a gente poderia aqui acrescentar, nesse caso, bom, nós não temos, de fato, regulamentação hoje, por meio de instrução normativa, no que diz respeito às disposições sobre operações financeiras. Mas a nossa expectativa clara é de que o arquivo local é que provavelmente nos trará ali campos específicos para nós declararmos a estrutura dessas operações financeiras, ou seja, quais são os contratos que nós temos, com quem nós temos e em que condições eles estão sendo praticados, tá? A nossa expectativa é que seria, de fato, por meio do arquivo local. Mas hoje, nós, considerando aqui que a maior parte das empresas se manterá ainda nas regras da 9.430, nós não teríamos outras informações além daquelas que nós já conhecíamos ali por meio da SCF. Então, na SCF, tanto na SCF quanto na SCD, nós já temos ali alguns campos específicos onde nós fazemos menção a essas operações financeiras, mas nada mais detalhado além daquilo. Um comentário sobre isso, né? A Instrução Normativa 2161, ela prevê que, caso haja adoção antecipada para 2023, a data de entrega do arquivo local e global será o último dia útil de 2024. E caso haja adoção só a partir de 2024, a data dessa primeira entrega dos arquivos, tanto local quanto global, será o último dia útil de 2025. A IN ela também traz alguns indicativos, Breno, do que vai ser exigido, mas de fato ainda precisa de regulamentação. Basicamente, ela prevê que no arquivo global eu tenho que declarar a totalidade das transações controladas no calendário, inclusive as operações financeiras, e quando ele vai discorrer um pouco mais sobre as operações financeiras, ele cita que eu preciso informar a política de financiamento do Grupo Nacional, com a identificação dos principais financiamentos concedidos, identificação das entidades que centralizam as principais funções de financiamento, listagem e descrição dos acordos prévios. Então, já existe ali um indicativo um pouco subjetivo, mas subjetivo como a legislação toda está, né? Como a legislação toda está, que já ajudam a gente a entender o que vai ser necessário entregar, mas temos um prazo ainda aí até 2025, embora passe rápido, né? Exatamente. Ok. Eu acho que só para complementar um ponto importante aqui, que é muito necessário nesse momento a gente entender quando e o que precisa ser mandado,
mas eu chamo a atenção novamente para reforçar a necessidade de entender a essência dessa operação financeira, que dependendo do que efetivamente a operação financeira será tratada, ela tem um impacto direto na dedutibilidade do imposto de renda. Então, a necessidade dessa análise da operação financeira, que muitas vezes a gente trata ela só como efeito de fluxo de caixa, de efeito de necessidade de funding para a organização, ela é realmente ser tratada dentro do contexto da organização como um todo e ser parte da análise, porque a forma como a gente trata esses contratos, ela pode interferir diretamente aí na dedutibilidade dos impostos. Perfeito, Lívia. Nós temos uma outra pergunta que até tem relação um pouco com o que você falou, que diz: todos os contratos com partes relacionadas precisarão ser revisados? E aí, bom, acho que um grande desafio das empresas é isso, a questão, o tema preço de transferência, ele vai sair do fiscal e vai permear Sim, outras na áreas da verdade, empresa. na verdade, o que tem contrato, que muitas vezes a gente entende que não tem nada a ver e vai ter que ser necessário o entendimento aí de transfer price. Então, a gente não pode se atentar, no meu ponto de vista, o que a gente tem tentado praticar no dia a dia, não só no que já existia até então. A nova legislação, ela é mais abrangente no conceito efetivo de relações de intercompany. Então, é muito importante a gente tentar entender a essência da legislação, até para ver como se é necessária a aplicabilidade em outras situações que até então não era. Se eu não me lembro, foi o Heitor ou foi o Marcos? Gente, eu estou confundindo os dois. Não sei qual foi que comentou com relação, por exemplo, de serviços que até então não eram cobrados, e aí a gente passa a cobrar. E aí a gente sabe que está muito claro isso na legislação de transfer price, que o que é aplicado para transfer price fica no transfer price, tá? Então, não é só pegar isso e copy and paste sabendo, infelizmente, da nossa insegurança jurídica dentro do Brasil, porque precisa entender que, a partir do momento que a gente começa a entender que determinada situação de serviço passa a ser escopo de um transfer pricing, a gente pode vir a ser questionado, poxa, mas se isso agora é um serviço, então por que eu não recolhi o ISS nos últimos 5 anos disso que eu praticava até então? Então, por isso a importância, é muito importante a gente ter todas as transações hoje documentadas de transfer price devidamente revisadas e entendida a essência perante a nova legislação, mas também extrapolar esse entendimento, né? A gente efetivamente entender a legislação e tentar aplicar em qualquer tipo de relação que a gente tem entre intercompany para avaliar se dentro do que é feito hoje, o que efetivamente está dentro do escopo e fora do escopo da legislação. Tem uma outra pergunta que diz: pessoal, tendo em vista que as novas regras fala-se muito em benchmarking para a elaboração dos cálculos, muito por conta de não tratarmos mais com margens fixas, como vocês entendem que esse processo se dará? A parte de buscar, né, o benchmarking e os comparáveis, né? O desafio de buscar comparáveis internos e externos, dando prioridade aos internos e tendo em mente que o princípio Arm's-Length, ele sempre privilegia o método PIC, né, de preços independentes. Não sei se, Heitor, você gostaria de falar um pouquinho sobre esse ponto? Sim. A gente sempre teve uma dificuldade bastante grande aqui de aplicação do PIC no Brasil por conta de falta de comparáveis. E o que a gente vê na prática internacional é que a gente tem muito provedores de bancos de dados para se chegar nisso. A gente tem até visto recentemente alguns casos de clientes nossos no exterior que fizeram advanced pricing agreements com os fiscos locais, e se utilizando desses estudos, a partir desses bancos de dados e pedindo uma validação prévia do fisco sobre isso e o que tem sido aceito. Eu acho que essa cultura vai ter que acabar sendo adotada aqui também. A gente tem visto vários provedores oferecendo serviços desse tipo, e eu acho que eles vão acabar sendo aí cada vez mais utilizados. E o que eu tenho visto também nesses estudos, que por mais que a gente tenha que privilegiar as operações feitas no Brasil, isso é
em muitos casos é impossível. Então, a gente tem visto também em muitos países como sendo aceito você utilizar dados de vários países ao mesmo tempo e tirar uma média. Pega países asiáticos, europeus, e utiliza-se aí de alguns ajustes de diferença, né, de economia local, para se chegar num percentual que seria considerado razoável, considerando a nossa realidade local. O Heitor, eu queria até aproveitar complementando o que você comentou, quer dizer, além do próprio desafio natural que nós teremos para tornar essas operações comparáveis, né, também compatíveis para serem comparadas, né, esse é um ponto importante, mas, além disso, quanto maior o intervalo que nós conseguirmos de informações, melhor o será, porque, diferentemente das regras anteriores, em que nós calculávamos sempre média contra média, né? E havendo diferença maior ou a menor, dependendo da situação, nós teríamos ali um ajuste para fazer. Nesse caso aqui, a gente vai fazer essa comparação sempre por intervalo. Então, por exemplo, toda vez que eu tiver um maior grau de confiabilidade das operações que são objeto da comparação, a gente utiliza ali o intervalo completo. Provavelmente isso aí vai acontecer muito mais naqueles casos de commodities, tá? Mas quando eu não tenho um melhor grau de confiabilidade, a gente acaba reduzindo aquele intervalo, a gente vai ali para o intervalo interquartil, quer dizer, praticamente ali eu estou retirando as 25% menores e as 25% maiores valores ali, para poder fazer a comparação, e de modo que a nossa comparação, toda vez que a gente fica fora do intervalo, e lembrando aqui, se eu reduzo o intervalo, eu aumento o meu risco. Mas toda vez que a gente fica fora do intervalo, a minha comparação é a mediana. Tá? Então, isso daqui muda muito para a gente na hora de fazer o cálculo desses comparativos aqui. Tá? E como o Heitor já comentou aí, a tendência aí é que a maioria das empresas passe aí a se valer de bases de dados que já são utilizadas lá fora. O cuidado, de fato, é nós ajustarmos essas informações para que elas estejam dentro da realidade do que é a operação no mercado brasileiro. Então, por exemplo, não adianta a gente fazer um comparativo com média de margem bruta no mercado americano ou, por exemplo, no mercado na França, quando, por exemplo, aquela mesma realidade, segmento de negócio no mercado brasileiro, ela seja diferente. Então, a gente vai ter que verificar qual tipo de ajuste que nós fazemos para usarmos ali aquele comparativo. Trazendo esse comentário do Heitor. Por favor, pode continuar. Do Heitor e do Mauro para a prática, sim, é a estratégia que eu tenho visto que tem sido utilizada, a questão de banco de dados. Isso acho que depende muito de onde a empresa atua. Eu acredito que vai ter menos ou mais bancos de dados disponíveis, eu acho que isso vai ser bem variável, mas um ponto bem importante que eu saliento aqui, que o Mauro trouxe, que é um desafio para a gente, empresa, é a tropicalização desses dados, né, para ter certeza que a gente está comparando apples to apples, porque até por questões práticas nossas aqui, de custo médio, uma questão prática de legislação, a gente tem um cenário diferente do que é praticado em outros países. Então, a importância aí não só de buscar o melhor dado para chegar a uma possível comparação, mas antes de efetuar a comparação, de tropicalizar a informação, para ter certeza da comparabilidade aí efetiva. Só queria comentar sobre esse ponto, né, que esse desafio também é um grande desafio para a administração tributária, talvez mais para eles do que para o contribuinte, né, porque a gente sabe que ferramentas estão sendo oferecidas e os contribuintes conseguirão acessar, né, a algum custo, né, esses dados. Mas a Receita Federal também vai precisar, né, ter esses dados para fiscalizar, né, para poder revisar a adoção dos preços pelos contribuintes, e alguns desafios são vencíveis, outros não. A gente tem um problema da Bolsa Brasileira ter poucas empresas, então, em comparação com o mundo, dificilmente vai poder limitar, né, a utilização de dados internos, porque a gente tem pouca informação. Se for segmentar isso ainda por atividade, fica menor ainda, então dificilmente conseguiremos vencer essa barreira. Por outro lado,
né? Exemplo do que tem na Europa, nos Estados Unidos, principalmente, a gente tem contratos de juros e contratos de royalties públicos, né? Então, será que o INPI poderia tomar essa função para ele e deixar público, não o contrato inteiro, mas pelo menos o que a gente chama de certificado, né? Com os principais dados ali, com a taxa que está sendo adotada? Talvez essa seja uma ideia, e já existem algumas conversas de entidades empresariais com a Receita nesse sentido. Bom, vou tentando aqui dar mais uma acelerada, que nós temos algumas perguntas, vamos tentar responder aqui agora de forma breve, a fim de ficarmos dentro do nosso tempo. O Maurício está perguntando que, além da cobrança de royalties sobre o uso de software, vocês entendem que também podemos ter um olhar para uso de marca e uma possível cobrança sobre ela? E aí eu vou colocar junto com uma outra pergunta, que é se existe um conceito de royalties na legislação de preço de transferência. Enfim, que são perguntas que estão correlacionadas. Eu vou passar para o Heitor, que tratou desse tema, mas sim, o uso da marca, ele passa também, ele também é objeto de pagamento de royalties. Então, se a marca é detida por uma empresa no exterior, geralmente a matriz do grupo econômico, mas que traz um benefício para a subsidiária brasileira, ela teria que remunerar a matriz pelo uso dessa marca. E, bom, não sei se o Heitor quer complementar. Então, até respondendo as duas perguntas em conjunto, a gente tem um conceito de royalty na legislação doméstica dos anos 60, que é o uso, o gozo ou fruição de qualquer direito, né? Então, o uso de marca está dentro desse conceito, a exploração o direito de exploração do software e marcas, patentes, know-how, o conhecimento não patenteado, também tudo estaria dentro desse conceito de royalties, só que as diretivas da OCDE têm um conceito muito mais abrangente, que é qualquer coisa que tenha valor é considerado royalty. Então, primeira pergunta, com relação à marca, ele já estava dentro do conceito de royalty, continua? Ele pode entrar no escopo da regra de preço de transferência. A primeira abordagem possível seria a aplicação do PIC. Em alguns casos, a gente tem marcas aqui que são de difícil valoração, a gente não consegue aplicar o PIC, e aí teria que partir aí para o método do MDL, né, o Profit Split. E, além disso, acho que tem mais uma janela de oportunidade, que é a possibilidade de cobrança de outros tipos de royalties que a gente não costuma ver aqui no Brasil. Eu já vi por exemplo, empresas estrangeiras que cobram das suas afiliadas um royalty só para fazer parte do negócio, por exemplo. Falar, o que royalties que você está cobrando da sua afiliada na Índia? É pelo uso de marca? Ou pela exclusividade territorial? Fala, não, eu tô cobrando, isso eu já cobro. Além disso, eu cobro um royalty só para ele fazer parte do meu negócio. E aqui, pra gente, soa bastante estranho. Falar, isso aqui é royalty? Eles acabam nem cobrando esse tipo de royalty aqui para uma afiliada brasileira, porque provavelmente o fisco aqui ia considerar como uma despesa não necessária, né, e completamente indedutível. Agora, acho que a gente pode também começar a rever isso, considerando esse novo contexto e essa nova definição de royalty das diretivas da OCDE, dependendo de como a Receita Federal também vai aceitar isso internamente, né? A gente ainda está numa fase inicial, mas eu vislumbro bastante oportunidade aqui. Heitor, complementando o seu comentário, a gente tem que lembrar aqui que, no âmbito das regras aplicáveis aos royalties, a legislação de preço de transferência nova, ela traz aí um conceito que já era utilizado fora do Brasil, que é o de MPI. Quer dizer, eu preciso verificar se aquele que é o detentor do intangível, tá, se ele reúne atividades relativas ao desenvolvimento, ao aprimoramento, à proteção daquele ativo, de modo que a mera titularidade por si só, ela, para efeito das regras de preço de transferência, ela não é suficiente para se admitir o pagamento, isso para efeito fiscal. Significa que, não reunindo essas qualidades, ou nenhuma delas, aquele pagamento ele tende a ter restrição do ponto de vista fiscal.
E a análise funcional relacionada ao intangível, ela é uma análise diferenciada, né? Aquela análise que a OCDE chama de análise DEMP, utilizando os termos em inglês, que é desenvolvimento, melhoria, manutenção, proteção, exploração do royalties. Então, verificar, dos royalties, não, perdão, do intangível, verificar qual a função que cada empresa do grupo exerce, qual risco assume, enfim, em relação a esse intangível. Vou ler aqui a última pergunta, porque a gente já estourou o nosso tempo, mas acho que é uma pergunta interessante, perguntando como fica a questão do reembolso de despesa entre as empresas do mesmo grupo. Porque nós temos aí a questão do reembolso, que não seria tributado pelo IR-fonte, né, em razão porque não constitui receita para o beneficiário no exterior. Isso é muito comum em relação até à questão dos expatriados, né, reembolso de despesas em relação aos salários, e nesse caso, até o Marcos Brito colocou que tem a questão da margem de até 5%, então como ficaria a questão do reembolso nesse contexto, Marcos, se você quer. Sim, vamos lá tentar responder isso objetivamente. Acho que o primeiro ponto é que a Receita Federal entende que reembolsos, com exceção da situação dos expatriados, são sempre importação de serviço, né? Então, fiscalmente, as novas regras não devem alterar esse panorama, se não piorar esse panorama, né, na visão do fisco. Nas novas regras, a gente tem duas possíveis tratativas. A primeira é dos serviços intragrupo, né? E aí a gente vai ter tanto a de baixo valor agregado quanto o serviço intragrupo de maneira geral. E uma segunda possível abordagem é o que a OCDE chama de pass-through costs, né? Os custos de repasse. Não está claro nos guias da OCDE, e menos ainda na nossa nova legislação, quais custos poderão ser repassados, né? A gente sabe que a Receita Federal tem um entendimento de que quando há subcontratação no exterior, eu considero isso um repasse. E aí a subcontratação é como se a minha controladora no exterior ficasse invisível, né, transparente, e eu contratasse diretamente com o subcontratado. E o reembolso não é tributado, mas, né, o serviço seria tributado. Então, basicamente, são essas duas abordagens, ou custo de repasse, que a princípio é aplicável apenas para subcontratação, e aí o reembolso não seria tributável, mas a importação de serviço seria, e a segunda abordagem como serviços intragrupo, que sendo de baixo valor agregado, poderão ter aquela margem de até 5%. Para fins de cost sharing, né, como dissemos, seria interessante não ter essa margem, né, para que a gente continue defendendo a inexistência de margem de lucro, mas essa abordagem, essa análise tem que ser feita de forma global, porque se a minha controladora precisar cobrar os 5% para fins de transfer, eu poderei ter problemas, né, com o fisco ao não pagar essa margem, porque a documentação não vai representar isso. Obrigada, Marcos. Com essa resposta, nós vamos encerrar aqui o nosso webinar. Em razão do tempo, nós estamos disponíveis, nossos contatos estão disponíveis. Caso vocês tenham algumas outras perguntas, fiquem à vontade para entrar em contato conosco, e por e-mail ou por qualquer outro canal. É bom lembrar também que esse webinar ele fica gravado no YouTube do escritório, então depois vocês têm acesso, caso queiram ouvir novamente ou repassar para colegas, fiquem à vontade. E agradecer a participação dos meus colegas aqui do escritório e também da Lívia, dizer que foi um enorme prazer participar e que tem muito tema ainda pela frente, ainda faltam regulamentações, ainda tem bastante espaço para outros webinars e vai dar muito pano para manga essas novas normas e, enfim, nós estamos aqui para contribuir no que for possível.